Cadáver, ou o título original, que é em inglês The Possession of Hannah Grace. Como é de costume mudar o título em português, mesmo que a tradução dê pra ser exata, né? O título traduzido simplesmente ficaria A Possessão de Hannah Grace. Mas Cadáver até que casou bem com o filme. Tem tanto filme de terror por aí com título escroto, mas enfim. O filme conta a história da Megan, uma ex-policial que começa um trabalho noturno em um necrotério de um hospital. A Megan é uma pessoa que naquele momento não está no seu melhor estado de espírito por causa de algumas coisas que aconteceram na vida dela, que inclusive são um motivo para ela ter aceitado esse trabalho no necrotério. Ela trabalha sozinha no necrotério à noite. Ela quem cuida de tudo, ela quem recebe os corpos, ela quem tira as fotos, ela quem tira as digitais, ela quem cuida de toda a papelada e ela quem guarda os corpos naquelas gavetas. E uma noite ela recebe um corpo muito estranho, todo desfigurado, que é o corpo da Hannah, que é uma jovem que tinha morrido durante um exorcismo. A partir do momento que ela recebe esse corpo estranho no necrotério, começam a acontecer umas coisas estranhas lá, mas a Megan não é exatamente o tipo de pessoa que acredita no sobrenatural. Inclusive, isso é uma coisa que eles fixam muito no trailer, que é a Megan falando do que ela acha quando as pessoas morrem, que ela acha que a pessoa morre e acabou. E também, por ela não estar com a mente muito legal por causa daquelas coisas que aconteceram na vida dela, ela acha que tudo que ela vê é coisa da cabeça. Mas, obviamente, chega uma hora em que ela percebe que não é coisa da cabeça dela, aquelas coisas estranhas que estão acontecendo lá, e aí ela se liga no que está acontecendo e que aquilo tem a ver com o corpo da Hannah. Sim, esse é mais um filme de possessão demoníaca. Eu sei que já tá todo mundo de saco cheio de filme de possessão, mas nesse aqui pelo menos a história é um pouquinho diferente, então dá pra dar uma respirada. O filme apresenta histórias por trás daquele cenário principal que nos ajudam a ter empatia pela história central. A história da Megan, por que ela tá trabalhando ali, por que a cabeça dela tá como tá. O filme conta isso na medida certa, sem um extremo aprofundamento na intimidade dela, mas mostrando tudo que é necessário pra gente entender todo aquele contexto. Quanto a Hannah, o filme também explica o que aconteceu com ela, mas de forma mais enxugada. A gente até entende o que levou o corpo da Hannah até ali, o que aconteceu com ela antes, mas não sabe exatamente como tudo começou a acontecer com ela. O motivo que eu digo. Eu acho que mostrar muito da história da Hannah nem era o objetivo principal do filme. Mas, a partir do momento que você coloca um título do filme como The Possession of Hannah Grace, as pessoas podem ter uma ideia errada achando que o filme vai contar um pouco mais da história da Hannah, que vai ter mais explicações sobre ela. Então o filme pode criar uma falsa expectativa de que a Hannah é a protagonista e ela não é. É a Megan. A gente conhece muito mais da vida da Megan do que da vida da Hannah. Obviamente eu tô me referindo, isso de criar falsa expectativa para as pessoas, a quem assistiu o filme com o título original em inglês, ou seja, a galera lá dos Estados Unidos. Até porque aqui o nome do filme é Cadáver. Então, mas eu até acho que contar a história da Hannah de uma forma mais enxugada fez muito bem ao filme, porque ninguém aguenta mais história de possessão e exorcismo. As pessoas querem histórias inovadoras, então focar o filme mais na Megan do que na Hannah, pra mim foi uma coisa muito positiva. E por falar na Megan, eu fico feliz em dizer que eu me surpreendi positivamente com a atuação da Shay Mitchell, porque eu só tinha visto a Shay em Pretty Little Liars. Então eu nunca vi fazendo nenhum outro personagem que não fosse a Emily. Então eu fiquei com um negócio na minha cabeça me dizendo que a personagem dela em Cadáver seria igualzinha a personagem dela em Pretty Little Liars. Porque, gente, ela interpretou a Emily por 7 anos na série. Então é meio feio dizer isso, mas eu já fui assistir o filme com um certo preconceito na minha cabeça e foi aí que eu me surpreendi positivamente. Que ao contrário do que eu tava imaginando, eu consegui olhar pra Shay e enxergar outro personagem nela. Então eu gostei da atuação dela e eu também gostei da atuação da Kirby Johnson, que interpretou a Hannah, algumas vezes exagerada, mas a menina tava possuída, né? Mas eu gostei muito das expressões faciais da atriz em alguns momentos de possessão dela. Acho que ficaram bem legais. A Megan pode ser uma personagem irritante algumas horas por as coisas estarem ali acontecendo na cara dela e ela não acreditar, achar que é coisa da cabeça dela. Isso irrita um pouco quem tá assistindo. Então ela é o típico personagem de filmes de terror. Tá vendo que tá dando merda, mas fica lá. Mas pelo menos ela ainda tem alguns motivos mais válidos pra tomar as atitudes que ela toma, que já melhora um pouco as coisas, né? Tem alguns jumpscares, mas eu não tomei nenhum susto no filme, porque mesmo que tenha aquele jumpscare, o filme meio que já te prepara, ele já fala, ó,
vai ter um jumpscare aqui, tá? Já fica preparado. Então você acaba não tomando susto. Eu gostei da tensão que o filme consegue criar e como ele consegue te puxar com ela sem precisar colocar muita coisa na tela. Simplesmente por aquele momento ali. Fica muito mais na sua imaginação. Até chegar em 3/4 do filme. Tava tudo bem até chegar em 3/4 do filme. Eu tava tensa, eu estava gostando da história, eu estava curiosa para o que ia acontecer. Até que o filme começa a ficar escroto. Sem sacanagem, gente, parece que o filme até 3/4 dele é um e quando chega na última parte, ele é outro completamente diferente. Disso eu fui pra isso. Geralmente essa última parte do filme costuma ser a melhor justamente por ela ser a mais tensa. Mas em Cadáver, essa foi exatamente a parte que conseguiu estragar tudo. Começa uma palhaçada de efeitos especiais, umas cenas que não fazem sentido, coisas que você fica... O quê? Exatamente o que eu tinha gostado lá no início, que era aquela tensão sem precisar mostrar muita coisa, acaba completamente no final. Se torna outra coisa muito diferente disso. Então, pra ser muito sincera com vocês, eu gostei do filme até 3/4. Depois disso, fica uma merda. Eu consegui ver aí uma influência do filme Autópsia nesse, pelo menos naqueles primeiros 3/4 que eu falei pra vocês. Eu achei alguns pontos parecidos. Inclusive, eu acho que é por isso que eu gostei tanto desses primeiros 3/4 do filme, porque eu gosto muito do filme Autópsia. Mas depois fica completamente diferente. Pra mim, não superou a Autópsia de jeito nenhum, porque diferente de Cadáver, a Autópsia é um filme que se mantém daquele mesmo jeito, criando suspense, muito mais na base da imaginação, se mantém muito mais assim até o final, diferente de Cadáver. Cadáver, depois de uma certa parte, passa a mostrar coisa até demais. Tinha necessidade. E ó, o trailer engana pra caramba, tá? Eu recomendaria você aí assistir sem ver o trailer. Você já viu, já era. Mas se você ainda não viu o trailer, não veja. Então, se eu acho que vale a pena ou não ir ao cinema ver o filme. Eu hoje, sabendo exatamente como é o filme, eu iria assistir justamente por eu ter gostado de grande parte dele. E como vocês já vão sabendo que a última parte do filme é muito ruim, não vai ter nenhuma surpresa, né? Pelo menos isso. Não é uma obra-prima. O final é muito ruim, de novo, mas em grande parte do filme você consegue se divertir. Eu gostei de 3/4. Gostei. Me conta aqui nos comentários o que você achou e se você achou o filme um pouquinho parecido com a Autópsia ou não. Se inscreve aqui se você gosta de filmes de terror, porque aqui eu tô sempre falando de tudo que é filme de terror que sai no cinema. E lá no Instagram eu aviso toda vez que sai um vídeo novo. Me segue lá, @KateGinger. Beijinhos e até a próxima.